Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio cheio de descobertas fascinantes aqui no nosso canal. Hoje estamos prestes a embarcar em uma jornada através das páginas da história e das escrituras sagradas para explorar a incrível narrativa de um homem cujo nome não apenas mudou, mas se tornou uma nação. Estamos falando de Israel. Você já se perguntou sobre a história das tribos de Israel e a divisão do reino? Ou como o território de Israel era definido geograficamente? Exploraremos as complexas dinâmicas das tribos de Israel, suas divisões e a importância do território da Terra da Promessa. Descubra como a história, a religião e os governantes moldaram esta nação ao longo dos séculos. Acompanhe as mudanças e desafios que enfrentaram, desde o reinado de Davi até a queda de Jerusalém no ano 607 antes da Era Comum, ou seja, antes de Cristo. Esta jornada nos levará a compreender a significativa herança das tribos de Israel e sua ligação com o território que chamavam de lar. Mas não se esqueça, pois esta é apenas a primeira parte de nossa exploração. Vamos começar? O nome Israel é sem dúvida uma palavra que ecoa através dos tempos e que traz consigo um significado profundo e sagrado. Mas você já se perguntou como e por que esse nome surgiu? Para descobrir, precisamos voltar às origens, ao momento inigualável em que um homem, no auge de um encontro divino, lutou com um ser celestial misterioso e teve seu nome transformado. Este encontro ocorreu durante a noite, à beira do vale da torrente do Jaboque, quando esse homem estava prestes a se encontrar com seu irmão Esaú, a quem ele temia. O nome Israel, que Jacó recebeu daquele encontro singular, foi confirmado por Deus mais tarde em Betel. Daí em diante, até o fim de sua vida, Jacó passou a ser frequentemente chamado de Israel. Isso não foi apenas uma mudança de nome, foi uma profunda transformação. E como veremos, essa transformação não se limitou a Jacó, mas se estendeu aos seus descendentes, dando origem a uma nação cuja história é repleta de eventos extraordinários até os dias de hoje. Agora que entendemos a origem do nome de Israel e a transformação de Jacó em Israel, é hora de explorar mais a fundo essa nação especial que surgiu a partir dos 12 filhos de Jacó. Os descendentes de Jacó coletivamente são conhecidos como Israel. No decorrer da história, encontramos várias referências a eles. Muitas vezes eram chamados de filhos de Israel, mas também eram designados como a casa de Israel, ou povo de Israel, também chamado de homens de Israel, ou Estado de Israel, ou simplesmente israelitas. O nome Israel se tornou não apenas uma designação, mas uma identidade que atravessou gerações, e assim a nação de Israel começou a florescer. Por volta do ano 1728, antes da Era Comum, uma grande fome forçou a casa de Jacó a emigrar para o Egito. Naquela época, eles eram um grupo pequeno, totalizando apenas 70 indivíduos, excluindo as esposas dos filhos de Jacó. No entanto, durante a sua permanência no Egito, os descendentes de Jacó se multiplicaram exponencialmente. Eles passaram a ser uma comunidade ampla e possivelmente somavam cerca de 2 ou 3 milhões, ou até mais, quando se tornaram escravos. Enquanto estavam no Egito, os israelitas enfrentaram a opressão egípcia e serviam como escravos. Eles trabalhavam sob o olhar atento dos feitores egípcios, que os forçavam a produzir tijolos. Neste período, o sistema de supervisão era independente da instituição patriarcal dos 12 filhos de Jacó. Moisés,
um dos líderes mais conhecidos da história de Israel, transmitia as instruções divinas para a congregação por meio dos anciãos de Israel, que eram líderes hereditários das casas paternas. Eles desempenhavam um papel fundamental na comunicação entre Moisés e o povo. Porém, o destino de Israel estava prestes a mudar. No ano de 1513 antes da Era Comum, ou seja, antes de Cristo, após um período de 400 anos de aflição e escravidão, o Deus Todo-Poderoso interveio de maneira espetacular. Ele esmagou o Egito, uma das principais potências mundiais da época, e liberou Israel. Essa libertação foi marcada por milagres e sinalizou o início de uma jornada épica. Não foi apenas a casa de Jacó que saiu do Egito, mas uma vasta mistura de gente, indivíduos de diferentes origens que escolheram se juntar àquele povo escolhido de Deus. Este é apenas o começo da incrível história de Israel. Fique conosco enquanto exploramos mais sobre a trajetória fascinante desse povo e suas relações com Deus, que os guiou através das páginas da história. O nascimento da nação de Israel é um evento fundamental na história religiosa e cultural. De acordo com o pacto estabelecido com Abraão, a congregação de Israel era considerada um indivíduo único, com um parente próximo capaz de resgatá-los da escravidão. Nesse caso, o próprio Jeová era o parente próximo, tornando-se o pai deles através deste pacto legal. Como legítimo resgatador, ele usou a força punitiva para reivindicar a liberdade de seu povo. Isso envolveu a morte do primogênito de Faraó, que havia se recusado a liberar o primogênito de Deus, que era Israel. Portanto, legalmente libertos do Egito, Israel tornou-se a propriedade exclusiva de Jeová, como a Bíblia relata. Somente a vós vos conheci dentre todas as famílias do solo. Deus estabeleceu com Israel uma relação íntima e especial, chamando-os para serem o seu povo. Pouco tempo depois de deixar o Egito, Israel experimentou um momento crucial em sua história, o Pacto da Lei no Monte Sinai. Esse pacto estabeleceu as bases para a formação de Israel como uma nação independente. As 10 palavras, mais conhecidas como 10 mandamentos, foram escritas pelo dedo de Deus e formaram a base do Código Nacional de Israel. Mais de 600 outras leis, estatutos e regulamentos foram adicionados a esses mandamentos, criando assim um conjunto mais abrangente de leis de que qualquer nação antiga. Essas leis detalhadas governavam o relacionamento entre o povo de Deus, bem como as relações entre os indivíduos. A nação de Israel operava como uma teocracia pura, onde toda a autoridade judicial, legislativa e executiva estava sob o controle do Criador. Este sistema era conduzido por representantes designados por Deus. O próprio Código de Leis previa a nomeação de reis, mas esses reis não eram monarcas absolutos. O sacerdócio era independente da realeza e os reis representavam a Jeová, seguindo suas diretrizes e disciplina. A religião era o cerne da vida em Israel. A idolatria era vista como uma traição consumada e punível com a morte. O tabernáculo sagrado e, mais tarde, o templo desempenhavam um papel central na adoração. O sacerdócio designado por Deus possuía o Urim e o Tumim, por meio dos quais recebiam resposta de Jeová para questões de vida ou morte. A nação mantinha assembleias regulares de homens, mulheres e crianças, promovendo a saúde espiritual e a unidade do povo. Além disso, Israel estabeleceu um sistema judicial com juízes de vários escalões, permitindo que os casos fossem resolvidos de maneira eficiente. Havia também uma organização militar, com um sistema de conscrição e distribuição de comandos, seguindo um sistema numérico. Os cargos civis, judiciais e militares eram preenchidos pelos anciãos hereditários das tribos.
homens experientes, sábios e discretos. Eles representavam a congregação de Israel perante Jeová e agiam como intermediários entre Moisés e o povo. A jornada da nação de Israel, desde o Monte Sinai até a tão esperada Terra da Promessa, foi marcada por uma série de desafios e provações que testaram a fé e a devoção do povo. Após a experiência dos espiões enviados para explorar a Terra da Promessa, onde apenas 2 deles retornaram com uma fé inabalável, Jeová decidiu punir a nação por sua falta de confiança. Ele determinou que todos com mais de 20 anos, com exceções muito raras, morreriam no deserto. Isso resultou em 40 anos de peregrinação na Península do Sinai, durante os quais nem mesmo Moisés e Arão puderam entrar na Terra da Promessa. Um censo realizado pouco depois da saída do Egito contou com mais de 600 mil varões vigorosos. Mas após as 4 décadas de peregrinação, a nova geração contava com mais de 601 mil, um lembrete das consequências da falta de fé. Enquanto vagavam pelo deserto, Israel experimentava a presença protetora do Criador, que era um muro em um escudo contra os seus inimigos. Entretanto, quando o povo se rebelava contra Deus, ele permitia que desastres os atingissem. Apesar disso, Jeová cuidava de todas as necessidades de Israel, fornecendo-se maná e água e estabelecendo um código sanitário para preservar a saúde e até mesmo impedindo que suas roupas e calçados se desgastassem. No entanto, a ingratidão persistente de Israel se manifestava em murmurações constantes e rebeliões que desafiavam as estruturas teocráticas. Jeová tinha que impor disciplina severa para ensiná-los a temer e obedecer o seu grande libertador. Os 40 anos de imigração de Israel chegaram ao fim quando Jeová entregou nas mãos deles os erros dos amorreus, permitindo-lhes conquistar terras a oeste do rio Jordão. Isso possibilitou que as tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés se estabelecessem nesse território. Foi uma virada crucial na jornada de Israel em direção à Terra da Promessa. Após a morte de Moisés, Josué liderou os israelitas na travessia, no Rio Jordão em 1473 a.C., introduzindo-os na Terra Prometida, descrita como uma terra que manava leite e mel. Numa campanha de 6 anos, conquistaram o território que abrigava cerca de 31 reis a oeste do Jordão, incluindo cidades fortificadas como Jericó e Ai. Contudo, exceções permaneceram, como as planícies costeiras e a fortaleza Zebusita, que mais tarde se tornaria a cidade de Davi. Essas exceções foram permitidas por Jeová para provar a lealdade de Israel. Ao longo dos 380 anos que se seguiram, tais elementos desafiadores que adoravam deuses falsos funcionaram como agentes para provar a Israel para se saber se obedeceriam aos mandamentos do Criador, conforme o relato de Juízes, capítulo 3. O território conquistado foi distribuído por sorteio entre as tribos de Israel conforme as ordens de Jeová a Moisés. 6 cidades de refúgio foram designadas para proteger aqueles que cometiam homicídio não intencional. Além disso, 42 cidades e suas terras circunvizinhas foram designadas à tribo de Levi. E a administração dessas cidades incluía a nomeação de juízes e oficiais dos portões para cuidar dos assuntos judiciais, bem como anciãos representativos para lidar com assuntos gerais da cidade. Entretanto, a estrutura organizacional centralizada que existia durante a liderança de Moisés e Josué começou a desaparecer após a morte deles. Embora as tribos conservassem suas identidades e terras, houve um declínio na unidade e um aumento da desobediência ao Criador. O cântico de Débora e Baraque, a guerra liderada por Gideão e as atividades de Jefté revelam os problemas decorrentes da falta de unidade após a partida de Moisés e Josué.
a nação deixou de buscar a orientação de Jeová Deus, levando uma oscilação constante entre a adoração verdadeira e a falsa. Essa oscilação resultou em períodos de apostasia, quando o povo abandonava a adoração a Jeová e se voltava para os Baalins. Como resultado, Jeová permitia que as nações vizinhas os oprimissem. Quando o povo finalmente reconhecia a necessidade de unidade e clamava a Jeová por ajuda, juízes ou salvadores eram suscitados para libertá-los. Esses valentes juízes incluíam Otiniel, Eude, Sangar, Baraque, Gideão, Tola, Jair, Jefité, Ibizã, Elon, Abidom e Sansão, conforme Juízes, o capítulo 3. Conforme exploraremos a história de Israel, percebemos que há muito a ser abordado. É por isso que dividimos este vídeo em duas partes. Neste ponto, encerraremos a primeira parte e convidamos a você a se juntar a nós na segunda parte, que estará disponível no nosso canal. Lá, continuaremos a nossa exploração e desvendaremos ainda mais segredos dessa incrível jornada histórica de Israel. Então, não perca a segunda parte. Agora, clique no próximo vídeo para continuarmos aprendendo.